Olá, boa noite. Boa noite, Célia. Hoje o nosso tema é relacionamentos, mas primeiramente vamos fazer um breve relaxamento. Vamos fechando os nossos olhos. Respirando, enchendo o nosso pulmão de ar, soltando lentamente, agradecendo pela oportunidade do dia que tivemos e deste agora em que nos encontramos, concentrados, e que possamos absorver o melhor que for necessário para cada um. Que a equipe do Espaço Hamed, Fraternidade Branca, seres de luz, possam nos acompanhar, unidos aos mentores de cada um, que se encontrem presentes neste momento ou que possam assistir a posterior. Que nossos orientadores e guias e o nosso guia pessoal, o nosso eu superior, esteja conosco, nos auxiliando no nosso processo de crescimento e de autoconhecimento. Que assim seja. Boa noite, Maria Helena, boa noite, Valéria, boa noite, Célia, boa noite, povo. Bom, vamos lá. Bom, separei várias coisas, como eu sempre digo, sempre falo isso, né? Aqui é um monte de folhas para estar conversando com vocês. Mas por algum motivo, nós vamos falar de relacionamento. Mas eu vou ler, para variar, um trechinho aqui que eu considerei muito importante. Eu vou começar assim, ó. Um animal ocupado no exercício da mastigação de sua comida tem de ocupar-se, ao mesmo tempo, com outras atividades. Deve cuidar para que, ao comer, ele próprio não seja comido. Ao mesmo tempo, tem de vigiar sua prole e manter o olho em seu parceiro. Na vida selvagem, o animal está obrigado a dividir sua atenção em diversas atividades. Por isso, não é capaz de aprofundamento contemplativo, nem no comer, nem em nada que ele faça. O animal não pode mergulhar contemplativamente no que está ou tem diante de si, pois tem de elaborar ao mesmo tempo o que tem atrás de si. Não apenas a multitarefa, mas também as atividades do nosso dia, tá? É um paralelo que o livrinho aqui está fazendo entre o animal e a atitude do animal e como... Boa noite, Mário. E como nós agimos como animais. Nem parece que somos civilizados. Então, o que ele está dizendo? Para o animal, isso até é normal, né? É esperado. Ele tem que comer, tem que se preocupar que não vão comê-lo, ele tem que se preocupar olhar os filhinhos ali, ele tem que se preocupar de ver tudo que está acontecendo à volta. E nós agimos desta maneira e não relaxamos. O contemplativo que ele está dizendo é você poder fazer cada coisa e mergulhar em cada situação de maneira saudável e presente.
Eu vi um meme outro dia que eu vou unir com essa leitura, porque na hora que eu li eu me lembrei. É de um carinha um rapaz que vai entrar no mar. E aí ele tá de férias, ele vai entrar no mar, mas ele se preocupa que ele deixou lá o guarda-sol. Ele começa a correr para o mar, mas ele tem que olhar para ver se ninguém vai mexer nas coisas que tá lá debaixo do guarda-sol. É uma experiência de muitas pessoas e também minha, não vou dizer que é raro, mas mostrando esse movimento de assim, ele vai entrar no mar e não consegue entrar, porque ele está preocupado olhando para se alguém vai mexer nas coisas dele ou se o guarda-sol vai voar. Então, dá para a gente entender a atitude do animal e a nossa atitude, que parecemos animais, mas não no sentido ofensivo, mas de que dificilmente, cada dia que passa, nós conseguimos estar inteiros dentro de uma situação, porque estamos sempre preocupados com muitas coisas ao mesmo tempo. Então, como é que eu relaxo dentro do mar? Ou então eu vou entrar dentro do mar e eu não vou poder olhar para o mar, para o sol, eu vou ficar olhando para a areia com medo que alguém possa me roubar. Com medo de que o meu guarda-sol pode voar, eu tenho que correr atrás. E assim, nós não relaxamos, vivemos um estresse. Este é o relacionamento eu com eu, porque tem o relacionamento eu comigo e o relacionamento com os outros. Os outros envolve tudo. É eu comigo, eu no trabalho, eu com amigos, eu na família. Então, essa pessoa que está com dificuldade de estar inteira e presente no agora para fazer cada movimento, é como nós estamos nos relacionando. E esse relacionamento, ele fica muito enfraquecido. Todo relacionamento envolve, obviamente, como diz a palavra, relação. Uma relação envolve convivência, comunicação e atitude. Eu tô aqui, vamos pegar o exemplo do mar de novo. Eu tô de costas para a beleza do mar, porque eu tenho que vigiar ali, eu tenho que vigiar ali, eu tenho que conversar aqui, eu tenho que pensar lá. Eu não tenho nada, eu não tenho que fazer nada disso, mas é como nós estamos vivendo. É a sociedade da pressa, são as relações da pressa. Até mesmo quando você está conversando com alguém, parece que não tem como conversar porque tem uma pressa na conversa. Tem uma pressa por causa do horário que eu tenho. E tem uma pressa de falar e não uma vontade de ouvir. Então, de novo, vamos recapitular tudo até para quem está entrando agora, tá? O animal lá na selva, o movimento dele é aquele. Ele tem que se alimentar, se preocupar se alguém vai vir para comê-lo, né? Porque é a lei da selva. Ele tem que olhar, cuidar dos filhotes, cuidar. Mas ele não está podendo fazer a atividade dele de uma maneira inteira. Porque ele está preocupado com tantas coisas que ele nem aproveita aquele momento. Isso é o animal. E nós, como seres humanos, agimos muito parecidos com ele. Então eu estou aqui preocupado com Alá, preocupado com não sei o que, preocupado, e não conseguimos viver inteiramente as situações. Então sou eu vivendo comigo desta maneira. Eu vivendo comigo vou me relacionar. Vou me relacionar no trabalho, e vou me relacionar nas amizades, e vou me relacionar em família. Relacionamento, comunicação, convivência e a atitude. No que eu estava me preparando, que eu ia conversar com vocês, eu me lembrei de uma peça que várias vezes eu falei para algumas pessoas, uma peça, olha, muitos anos atrás, chamava De Braços Abertos. Foi uma peça com a Irene Ravache e Juca de Oliveira, não precisa nem dizer, né, que é peça fantástica. Era um casal que eles não ficaram juntos, eles se separaram, cada um casou com alguém, e que se encontram no motel. Eles se encontram no motel e começam a discutir a relação do porquê eles não conseguiram ficar juntos. Então um falava assim pro outro, então, mas eu falei aquilo. Não, mas espera, você falou aquilo? Não, mas eu entendi que o que você falou era outra coisa. Não, mas não era isso que eu falei. Eu falei X. Não, mas eu entendi B.
tá? Ou então, não, eu fiquei chateada no momento, mas você ficou chateada, mas por que você não disse que você estava chateada? Porque a gente acha que o outro tem bola de cristal, o dia inteiro na frente, capaz de descobrir o que estamos sentindo. E aí, às vezes, nós emburramos e o outro até pergunta, o que você tem? E o que a gente responde sabiamente? Nada. Responde o nada, bicudo. E o outro, tudo bem, nada. E aí você fica brava porque ele não entendeu nada. Como se fosse obrigação dele entender. E agimos dessa forma, birrenta, imatura, e vamos nos relacionando. E a peça toda é em volta desse relacionamento, de duas pessoas que se gostavam muito, mas que não conseguiram ficar juntos porque teve uma total falta de compreensão do que um falava, do que o outro sentia, o que um pensava, o que não era exposto. E a peça termina que eles vão continuar de braços abertos, porque eles não vão continuar juntos, não ficaram lá atrás e nem iriam ficar, né, juntos. E termina exatamente dessa maneira, eles falando que eles vão continuar de braços abertos, esperando respostas que não têm, atitudes que não vêm, porque o tempo também passou e porque de alguma maneira, mesmo tentando se encontrar, não conseguiam mais se encontrar. Me lembro que nesse dia, quando acende as luzes, todo mundo saiu muito cabisbaixo do teatro. Acho que muitas vezes saímos cabisbaixo pensando. De novo, relacionamento. Quais 3 palavras? Convivência, comunicação e atitude. Então eu tô lá, o outro tem que ter bola de cristal para saber que eu não tô bem, aí ele vem e pergunta o que você tem, sabiamente você responde nada, numa atitude de ataque ao outro, que não consegue nem saber o que está acontecendo muitas vezes. E fica mais bravo porque o outro responde agindo da mesma maneira, então se sente como desconsiderada. Ou às vezes agindo de uma forma agressiva, como se o outro também tivesse obrigação de entender por que você está agindo daquela maneira. E a nossa atitude qual que é? Continuar muitas vezes esperando que o outro adivinhe. Não, mas se eu tiver atitude de falar com o outro, imagina, eu vou me rebaixar. Imagina, eu vou chegar lá e falar o que está acontecendo. É porque que tem que ser eu sempre que tenho que começar? Por que sou eu sempre que tenho que ir lá falar? Primeiro, porque se é você que está incomodado, é você que tem que chegar. Segundo, que não é uma questão de se rebaixar, é uma questão de se aproximar. Eu coloquei uma frase outro dia no Instagram que era mais importante do que a briga é a reconciliação. O mais gostoso é a reconciliação. Quando podemos estar esclarecendo muitas coisas, mas não tanto do outro, é como nós entendemos e interpretamos as coisas. Então isso a gente pode chamar de humildade? Sim, a gente pode chamar de humildade, porque às vezes dentro de uma relação tem uma dificuldade não só da comunicação, mas uma competição. Dentro de uma relação também pode ter desconfiança. E mesmo que eu tenha dado o exemplo da peça de braços abertos, que era referente a um casal, relações são muitas na nossa vida. São no trabalho, são com amigos, porque eu sou no casamento, no namoro, numa empresa, numa amizade, como eu sou. Cada um é como é. Às vezes nós cismamos com a pessoa, como a pessoa funciona conosco, e depois você descobre que a pessoa não funciona assim por sua causa, porque a gente gosta de ser o centro das atenções, né? O outro, olha o que o outro faz, não, o outro é assim. E às vezes ele é assim e nem sabe o que ele está fazendo. Tá? A Valéria está perguntando, mas alguém está ouvindo a voz dela mudar? Vocês vão achar a pergunta estranha, mas é porque outro dia eu também fiz uma palestra e ela disse que minha voz mudou.
tá? Então, se alguém achar que a voz mudou, coloca aí, porque eu praticamente não sei. Praticamente não, eu não sei mesmo, né? Para mim, tudo bem. Mas, enfim, se for algum orientador... a Maria Helena falou que sim. Se for algum orientador espiritual que esteja me ajudando, com certeza ele está me ajudando e ajudando a todos, porque de alguma maneira o que a gente está falando está indo para alguém que precisa ouvir algo. Ela disse que hoje ela até filmou. Tá bom, Valéria, olha, a Maria Helena falou que sim, que minha voz muda. Então fica tranquila, tá? Você é só um pouquinho maluquinha, tá? Fica feliz. Pronto. Então, voltando aqui. Nessas relações, o que a gente observa hoje, então, a dificuldade da comunicação, eu não acho que a gente observa hoje, ela sempre existiu. Essa peça, por exemplo, aqui, de braços abertos, olha, eu não sei nem dizer quantos anos isso aqui tem. Essa dificuldade de compreender a convivência, a comunicação e a atitude sempre existiu. Só que, como vivemos preocupados, quem é que vai dar o primeiro passo? E eu também posso dizer que alguém pode dizer, mas eu já estou cansada de dar o primeiro passo. Tudo bem, é um direito seu estar cansada. E até de colocar para o outro, eu estou cansada de ser a primeira a dar passo. Qual é o problema que a gente não consegue? Conviver e se comunicar. Uma coisa importante em todas as relações, como eu disse, porque isso aqui é no trabalho, é na amizade, é em família, é a empatia. Porque a empatia faz com que você olhe para o outro não com o teu olhar. Você olhe para o outro pelo olhar dele. A empatia não é o que eu penso que você está falando, mas é dizer, eu entendi o que você está falando. Não tem nada, eu observo isso muito no trabalho, que tranquiliza mais uma pessoa quando você diz assim para ela, eu entendi. Mas eu entendi, não é da boca para fora, eu entendi porque eu senti o que você está falando, dá um alívio muito grande, porque uma boa parte das pessoas, elas hoje em dia vivem como se ninguém entendesse o que elas estão falando. Na verdade, eu vi isso até hoje de uma pessoa. Ela falou para mim assim, olha, mas eu não sei, eu falei uma coisa, mas eu achei que eu estava falando de um jeito, mas será que o que eu estou falando as pessoas estão entendendo certo? Porque eu falei achando que era positivo e uma pessoa falou que era negativo o que eu estava dizendo. Então, muitas pessoas, elas precisam de um feedback. Nós todos precisamos de um feedback. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que o meu coração está expressando? Você consegue compreender a minha necessidade? Não estou dizendo que você tenha que suprir minha necessidade, mas gostaria de que pelo menos você soubesse e me dissesse se você entendeu. Porque isso me alivia. E aí vou procurar dentro de mim mesmo, ou nas minhas ações, ou nas minhas palavras, como resolver aquilo que eu estou sentindo. Porque não devemos colocar em cima de ninguém obrigações que não são dos outros, são nossas. Por isso que um pouquinho atrás eu disse, nossa, mas eu vou ter que ir lá de novo conversar se o incômodo é seu? Sim, é você que vai lá, porque você vai mostrar o seu incômodo. Você que vai dizer para o outro que não está bom. Porque você tem o teu limite, cada um tem o seu limite. Agora, emburrar, dizer, o que você tem? Não, eu não tenho nada, e continuar emburrada, isso não resolve. Na verdade, isso além de uma atitude imatura, é uma atitude, como eu falei, muito birrenta. Achando que dizendo isso o outro vai falar, ah não, fala o que você tem, por favor, fala o que você tem. Então eu prendo o outro nessa energia, querendo que possamos dar respostas, enquanto poderíamos facilitar muito a nossa comunicação, a nossa convivência e as nossas atitudes. Nós temos 3 campos importantes da vida. Primeiro, as nossas necessidades fisiológicas. Coloquei como fisiológicas, tá? A nossa alimentação, a vestimenta, a roupa, o descanso e a moradia.
Temos as necessidades da autorrealização enquanto pessoa, de solucionar problemas, de aceitar as situações da vida, do seu trabalho. E temos as psicológicas, que é o que nós estamos falando, que envolve muito desse relacionamento. A autoestima, a confiança, entender e saber que é respeitado pelos outros, a família, a segurança. Pela Organização Mundial de Saúde, se você vive o estresse na rua, no dia a dia, a gente sabe, não só o estresse no sentido material, mas no campo energético que estamos vivendo de tantas situações da vida, situações climáticas, situações de guerra, você precisa ter um lugar para você voltar, um lugar de acolhimento. Então a casa tem que ser um lugar, a casa tem que ser um lar, um lugar que você vai ser acolhido, um lugar onde você pode falar que bom que eu cheguei para relaxar. Mas se eu chegar em casa e o ambiente de estresse que eu vivo lá fora, a mesma energia, a mesma sintonia, a mesma baixa frequência eu encontrar dentro de casa, eu não vou conseguir mesmo me recuperar. Ou vou ter um desgaste muito maior para poder repor a minha energia, porque eu não encontro acolhimento. Então, pertencimento é uma outra palavra que eu colocar aqui no nosso finalzinho de tempo, porque eu tenho que sentir que eu faço parte de alguma coisa. Eu tenho que sentir que eu faço parte de um lugar. Não tem nada mais gostoso, isso nós vivemos muito no espaço, que é poder chegar e falar, puxa, eu tenho um grupo aqui que a gente fala as coisas que a gente entende, que a gente fala e que a gente não é maluco. Que a gente pode falar de espiritualidade, de energia, frequência, vibração, obsessão, psicologia, e todo mundo entende o que é falado. Às vezes, nós precisamos procurar esses grupos. Muitas vezes, nós não estamos em lugares ou em frequências com pessoas que falam a nossa linguagem. Às vezes, como a peça que eu disse, nós continuamos de braços abertos esperando alguma coisa, mas como nada cai do céu, não adianta só esperar. Nós temos que ter a fé e procurar. E mais do que procurar, desapegar. Saber que às vezes precisamos de novos lugares, novas possibilidades, novos encontros, novos reencontros, já que estamos em vidas, vidas sucessivas. Às vezes nós precisamos entender que o mesmo lugar pode não estar funcionando, mas mesmo assim eu tenho que refletir. Ele não está funcionando por quê? Qual é a minha responsabilidade nesta relação ou neste lugar? Para isso, eu tenho que ter uma consciência do que eu sou e do que eu faço, para entender e até saber se é o caso de uma mudança ou se é o caso de melhorar a minha adaptação, a minha empatia nos lugares que eu estou, com as pessoas que eu tenho perto, que representa o meu amadurecimento e a minha forma de entender que nós não resolvemos relações de maneira mágica, que ninguém vai ler o nosso pensamento. Que a gente pode falar muito de telepatia, mas isso ainda não está ao alcance e compreensão de todos. Precisa da nossa fala. Então eu vou encerrando o nosso horário, relembrando vocês. Relacionamento precisa comunicação, entender convivência, entender atitude, saber se aonde estou e o que eu faço é a forma mais adequada de lidar com todas as situações à minha volta. Preciso ter a sensação de pertencimento, pertencer a algum lugar, a algum grupo, para não continuar de braços abertos, esperando o que não vem, porque não vai cair do céu. E voltando no livrinho, que ele fala do animal, é o quanto eu posso estar inteiro, o quanto eu posso me sentir inteiro para conseguir realmente estabelecer um melhor relacionamento comigo. E deste melhor relacionamento comigo, um melhor relacionamento em todos os lugares
e com todas as pessoas que eu possa conviver, ou de maneira intensa, ou de maneira eu posso passar na rua e oi, não importa. Nós estamos todos juntos aqui. E todos procuram e buscam as mesmas coisas. O masculino procura o mesmo que o feminino: acolhimento, afeto, amor, aceitação e o pertencimento. Então agora nós vamos novamente agradecer a toda a equipe espiritual e aos amigos espirituais que nos acompanharam, que estiveram presentes e que com certeza vão continuar conosco, nos auxiliando através da intuição e da inspiração. Que possamos cada vez mais encontrar dentro de nós a luz que ilumina os nossos caminhos, a nossa consciência, o nosso novo pensar. Que os nossos amigos espirituais, tão dispostos a nos auxiliar, que possamos permitir a eles que intercedam quando for necessário. Que aprendamos a dar a eles a permissão de estar presente e, ao mesmo tempo, de sabermos reconhecer, pois as mensagens estão por todos os lados, estão em todos os cantos, em todas as mensagens, e precisamos, como Jesus dizia, ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Que assim seja, assim é. Boa noite e bom final de semana a todos. Beijo no coração de cada um.